Quando entendemos quem somos, quando entendemos o nosso papel neste mundo, quando compreendemos a obra de Deus em nossas vidas, tendo claro que Ele nos fez um novo ser, uma nova criatura, que somos seres espirituais, nascemos de novo, nascemos do Espírito, recebemos um coração novo, um coração segundo a natureza de Deus, segundo a vontade de Deus. Fomos feitos à imagem de Cristo. Por isso, a dívida que devemos ter é uma só. Não devemos viver neste mundo sem expressarmos o amor. Essa é a dívida que temos com todas as pessoas, em todos os lugares. Devemos compreender isso. Paulo fala sobre isso na carta aos Romanos, lá no capítulo 13, versículo 8 até o 10, que diz: não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei, os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só: amem os outros como você ama você mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer toda a lei. Nós precisamos compreender que nós cumprimos a lei quando nós amamos as pessoas. Todos os mandamentos estão relacionados à questão de relação entre as pessoas. Precisamos compreender isso. Nós expressamos Deus e expressamos que amamos Deus sobre todas as coisas quando amamos as pessoas. Pois quem ama as pessoas, na realidade, revela Deus ao mundo. Mas só somos capazes de amar as pessoas quando nós amamos a Deus, quando nós compreendemos a sua obra em nosso favor, quando entendemos o que Ele fez por nós. Se não entendermos isso, nós acharemos ou desejaremos viver uma religião. E nós não somos chamados para isso, para vivermos religião. Somos chamados para vivermos o reino de Deus segundo os valores eternos do reino de Deus, expressando o Pai, revelando as suas virtudes, andando neste mundo como Cristo. Por isso, amar é a única condição que nós precisamos entender, que nos leva a expressarmos Deus como Ele deseja e como Ele planejou para nós. Porque quando amamos, nós não fazemos mal para ninguém. Nós expressamos o Pai, revelamos as suas virtudes, pois manifestamos misericórdia, manifestamos a compaixão, a graça, revelamos a longanimidade, e é isso que nós precisamos entender, que é o nosso papel neste mundo. Somos chamados para revelarmos o reino, para vivermos o reino de Deus na terra, como um filho deve viver neste mundo, expressando o nosso Deus. Por isso, que dívida devemos ter? Nenhuma. Qual a única dívida que devemos ter? O amar as pessoas. Pois quando amamos, nós revelamos o Pai. E nós precisamos entender que a questão do amar não é uma questão de esforçar para, mas é entender que recebemos, que o Espírito derramou em nossas vidas de forma abundante o amor do Pai. Ele derramou abundantemente da graça de Deus. Mas precisamos antes compreender que nós fomos feitos uma nova criatura, que recebemos um novo coração, que somos um novo ser. Só assim nós agiremos segundo aquilo que sejam as promessas de Deus. Nós nos despiremos da velha natureza, ou seja, da maneira natural de pensar, da forma egoísta de viver, do orgulho, da arrogância, da hipocrisia, e expressaremos o nosso Deus por causa da obra que Ele realizou. Então eu tenho que despir da velha natureza, me revestir de Cristo para revelar o amor de Deus. Pois só assim serei capaz de prestar o verdadeiro culto a Deus, que está em ofertar a minha vida em favor do outro, para que ele possa conhecer o Pai,
conhecer o Pai e a sua vontade. Mas somente revelaremos o Pai quando conhecermos o Pai. Por isso Jesus disse que a vida eterna está em conhecer o Pai e conhecer a Ele próprio, Jesus Cristo, como o único enviado. A gente precisa entender isso. Nós somos chamados para amar, e para amar nós precisamos conhecer o nosso Deus e o nosso Pai, para que a gente viva segundo a sua vontade. A gente precisa entender isso, compreender estas coisas e fazer das nossas vidas a verdadeira oferta em favor das pessoas. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.